Olha, gente, Tati, esses dias eu fui no Assum, claro, lá, o meu Assum, né? E aproveitei pra mostrar pra vocês os produtos da Mor que a gente encontra por lá. E encontrei essas cadeiras lindas. Olha só que colorido. Vem vindo o verão. Aliás, chama essa cadeira de praia. Mas eu não sei, ela serve pra sentar na calçada, ela serve pra um acampamento, ela serve inclusive para a sala de casa. Minha mãe tem uma cadeira bem linda da Mor e gosta de sentar pra tomar um mate, ó, com térmicas também da Mor. Nessas cadeirinhas bem lindas, confortáveis, inclusive são adaptáveis. Olha essa aí, igual a da minha mãe. É Cadeira linda, né? de campo, dá pra chamar cadeira de calçada. Eu gostava muito de tomar um chimarrão na beira da calçada, quando eu morava no interior. Agora eu ainda uso pra colocar na frente de casa, lá no condomínio, e ver a gurizada andar de bicicleta. Enfim, cadeiras muito Mor bom, tem né? muitas utilidades. Ainda acompanhada dessas garrafas térmicas lindas, Várias coloridas. cores. Eu sou dessas que gosto de combinar a cor da cadeira com a cor da térmica. Quantas cadeiras tu tem? Eu só tinha uma, agora eu tenho que ter 3. Porque Eu adorei os meus filhos essa. grandes já querem ter as suas próprias. Essa aí que eu falei que é igual da minha mãe, linda, linda. E ali tem outros produtos da Mor. E sabe aonde vocês encontram isso? No Assum Supermercados. Dá pra comprar nas lojas físicas, são mais de 35 espalhadas pelo Rio Grande do Sul, em expansão, através do site e no do... app. Vai lá, Assum Supermercados, baixa, é bem intuitivo e também dá pra favoritar os produtos que tu gosta. Agora, querendo, né, chegar nessa época de calor, cadeira de praia imprescindível. Os produtos da Mor são especiais para essa época do ano, são muitos produtos voltados para o verão. Então, aproveita, vai no Assum e garante os teus produtos da Mor para esse calorzinho que tá aqui. Tá começando o nosso Tudo Sobre Mim. A mãe! Todas as quintas-feiras tem estreia de episódio novo por aqui no nosso canal do YouTube, nas nossas plataformas de áudio. Eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Hesler. E a gente tá juntas por aqui pra gestar conteúdos maternos. Já na terceira temporada, já passaram por aqui mulheres incríveis na primeira, na segunda. E hoje mais uma delas tá por aqui, sempre com os nossos parceiros, Tati. Com certeza, estamos aí na parceria com a Assum Supermercados, com a Vinícola Aliança, com o Suco de Uva Aliança e a Gênios Educacional, que trabalha as habilidades e competências socioemocionais na educação, principalmente na área pública. Nessa terceira temporada, respondendo a pergunta: como tu lidas com as tuas mudanças no teu corpo depois da maternidade? Essa é a pergunta que permeia a nossa terceira temporada, mas sempre com uma pergunta principal, que é: que mulher nasceu depois que tu te tornaste mãe? Que pergunta filosófica. É, né? muito. Não esquece de te inscrever no nosso canal, acionar o sininho, compartilhar esse conteúdo, que o objetivo vocês sabem, né? A gente quer transformar a sociedade, né? Fazer com que ela evolua, principalmente entendendo a nossa posição como mulheres, as importantes questões da maternidade também nesse processo de formação, né? De novos seres humanos. Tão importante o papel das mães nessa construção e reconstrução da nossa sociedade. Trazendo aqui depoimentos, vivências de mulheres das mais diversas formas de maternidade. É muito importante porque aqui nesse espaço a gente se identifica, aqui a gente evolui, reflete e estamos sempre aprendendo, né? Com E essas aqui mulheres que a estão gente aqui. faz terapia uma vez por Muita semana. terapia. Aliás, a gente quer mandar um beijão para todos os depoimentos aí que a gente tem recebido dos mais diferentes lugares, né? Das mais diferentes formas de maternidade. Vocês que se identificam com aquilo que a gente oferece por aqui, mas sem mais... Inclusive de papais. De papais, aliás, temos novidades, né? Novidades. Bom, enfim, sem mais delongas, vamos apresentar. Já quero sair dizendo o seguinte: ela não é minha parente. Tá, não gente? é parente. É gaúcha, mas não é minha parente. Bem que poderia, Ela né? poderia, né, Xana? Porque- Vocês têm, assim, uma personalidade. É verdade. A gente tem relação com a música também, né? Verdade. Porque ela é apresentadora, é repórter, é atriz, ama música, trabalha muito nessa área também. É formada em desenho industrial. Tem uma irmã que também é famosa. Duas né? irmãs, São duas né? irmãs, né? A mãe dela teve uma casa aí cheia de gurias, né? Ela é Miller, né? Como eu diria. Muller. Sabe como é que é o nome dela? Como é que é o nome? É Tielen Miller. Mais será? conhecida como Titi Miller! Aleluia! Oi, Rita! Obrigada, gente.
gente. Que prazer estar aqui com duas mulheres tão incríveis para falar sobre um assunto que, na verdade, é aquele assunto que a gente não consegue parar de falar desde que a gente vira mãe, né? Acho que desde antes de engravidar, quando a gente está começando a pensar nisso e tentar, já viramos monotema. Né? É, né? Todo mundo fala bom. isso, né? Que mulher que vira mãe, depois enfim, passa por esse processo, não consegue se reunir com as amigas se não for pra falar de maternidade, ou falar dos filhos, ou falar da família, enfim. Mas não eu já consegue parar de pensar nos filhos, né? Exatamente. Eu quero... A primeira pergunta pra ti, Titi, é... como é que é a tua maternidade? Tu és mãe, 3 pontinhos. Eu sou mãe do Benjamin, que é uma criança maravilhosa, de 2 anos e 5 meses hoje. E eu me considero mãe solo, né? O conceito de mãe solo é um conceito bem subjetivo, mas segundo várias, na verdade, né? Várias advogadas com perspectiva de gênero, eu me encaixo nesse conceito de mãe solo que tem uma convivência compartilhada, não 50%, né, mesmo, com o pai da criança, mas eu sou a responsável pelo que diz respeito à saúde, à vida escolar, as decisões mais importantes, né, em relação à vida do meu filho. E tem uma rede de apoio muito restrita, né? Uma rede de apoio funcional, né? Que eu chamo, que são as pessoas que eu posso deixar o meu filho para poder sair para trabalhar, para poder sair para curtir com os amigos, né? Né? Tão raro, que é em ano bissexto, enfim. Não, mentira, eu até tenho me esforçado bastante com isso, até porque uma das pessoas da minha rede de apoio, que é a Érica, ela fica à noite aqui em casa, né? Pelo fato de eu trabalhar muito à noite. Eu optei por ter uma pessoa à noite aqui em casa, mas, enfim, toda a rede de apoio, ela falha, né? E a minha rede de apoio, ela tem 2 pessoas apenas, né? E agora o meu namorado. E desde que eu me divorciei do pai do meu filho, eu não tenho absolutamente contato nenhum com a rede de apoio dele, que é uma rede de apoio familiar, né? Que é uma rede de apoio maior, são mais pessoas, são mais braços. Então, quando eu tô com o meu filho, que é a maior parte do tempo, e acontece qualquer coisa com o meu filho, a outra parte da família dele não tem nenhum contato comigo, assim, independente dele estar no hospital, independente do estado de saúde dele. E é isso, eu não tenho não tenho a capacidade de pegar minha mochila e sair. Às vezes não, muitas vezes para trabalhar, porque eu nunca fiz nenhuma viagem a lazer sozinha depois que eu fui mãe, assim, e que eu não tivesse, né, enfim, porque tem os dias de convivência com o pai, e aí eventualmente o pai pega até para fazer um final de semana inteiro. Esse final de semana especificamente ele vai viajar com o meu filho aqui para perto, e aí eu vou aproveitar e vou dar uma escapada também, mas sempre com o telefone grudado na cara e com, né, essa angústia de muitas vezes não conseguir falar com a criança. Tudo assim, é um conceito muito subjetivo mesmo, mas eu acho que diz muito respeito sobre o estado mental e da saúde mental que essa mãe fica, e sobre todas as abdicações que ela tem que fazer por conta de não poder ter essa equidade na parentalidade, né? Que existem vários tipos de relações parentais e muitas vezes mães solo são casadas com os pais dos filhos, né? Eu abri uma caixinha de perguntas e eu sempre falo dela, né? Porque ela me deixou bem abalada, assim. Eu perguntei quando você se deu conta que você é uma mãe solo? E a maior parte das respostas que eu recebi foi de mães que são ou que ficaram casadas bastante tempo com os pais dos filhos. É que isso tem muita relação também, né, com a nossa criação, enfim, né, com todo... Não é uma questão pra gente analisar de uma forma única, né, a questão da parentalidade, porque ela é uma construção social, né, que ainda tem muitas questões para serem transformadas, só trazendo esse complemento. É uma realidade muito intensa, né, no nosso país. Então, há muitas mães, né, agora vamos falar das que não estão casadas, das que estão divorciadas ou que não tiveram nenhuma relação, né, mais profunda com o pai
dos filhos. Mas assim, o teu filho tem 2 anos e eu sou divorciada e passei por esse momento inicial ali, quando os filhos não conseguiam falar direito, expressar o que sentiam, né? E aí, sabendo que na casa do pai as coisas eram completamente diferentes e ao mesmo tempo tendo assim, digamos, não, foi feito isso, foi feito aquilo, como se tivesse, né, tudo dentro da regra, mais para que eu ficasse num conforto do que sendo a realidade. Como é que é para ti isso, né, quando ele vai para casa do pai? Por um lado, eu, por exemplo, me sentia aliviada de ter uns minutos, uns momentos para poder fisicamente descansar, porque a mente não para nunca. Mas essa angústia também de saber como é que as coisas acontecem lá. Ainda mais porque passa a maior parte do tempo contigo, Exatamente. então, né? Sim. Não tem a convivência diária, né? Não tem, mas para mim, os momentos, os dias que eu fico mais exausta são os dias que ele tá com o pai. São os dias que eu me sinto drenada mentalmente, são dias muito angustiantes, de muita ansiedade, até porque é recente assim que eu tenho conseguido ter uma comunicação um pouquinho melhor com o meu filho, né, de fazer uma videochamada em um horário estabelecido, mas são aí muitos meses, aí eu posso dizer, eu acho que talvez até com 1 ano, de uma angústia muito grande de não saber onde meu filho está, não saber o que está acontecendo com ele é uma criança muito pequena, e ele traz algumas coisas assim que acontecem enquanto ele está no convívio paterno, assim, às vezes são coisas que me assustam bastante, então e também coisas que não, eu sei que criança, né, é meio difícil assim tu saber o que de fato aconteceu. Eu faço sempre algumas perguntas, né, eu nunca faço perguntas afirmativas, porque o Benjamin agora ele está se comunicando muito melhor, mas ele ficou muito tempo que eu perguntava: filho, como é que foi lá no papai? Aí ele não responde, né, porque não sabe elaborar. Foi legal no papai? Foi. A vovó estava lá? Tava. E o Batman estava lá? Tava. E o Papai Noel também estava lá? Tava. Então, assim, é difícil, né? A gente e eu nem fico tentando catar muitas coisas, eu não pergunto diretamente para ele, assim, ele normalmente quando ele está nos momentos ali desenhando, brincando de massinha, tá ali na caixa de areia, ele vai soltando algumas coisas, assim. Então, são coisas que ele fala espontaneamente, e aí algumas coisas, assim, do quebra-cabeça que eu vou tentando montar. Mas durante muitos meses foi muito angustiante mesmo, assim, tá? Tem as pessoas que presenciam, né? A Érica, meu namorado, assim, vem enquanto eu fico muito estressada e muito angustiada mesmo enquanto ele tá com o pai. Agora, vamos voltar lá no início da tua história com o Benjamin. O parto dele foi humanizado, né? E foi, assim, 30 horas. Nos conta um pouquinho como é que foi essa experiência. E tem foto felizona, assim, né? Foi uma decisão durante a gestação? Como é que tu te preparou para esse momento? Tem muita gente que assiste o podcast que é gestante, né? Então, acho que é legal a gente compartilhar isso. Bom, eu fui muito bem instruída, né, pela minha equipe. Eu conheci a Mariana Moradas, que hoje é uma grandíssima amiga. Ela é doula, ela é terapeuta de Feldenkrais, que é uma terapia corporal maravilhosa, que, aliás, tem me ajudado muito, porque eu entrei no 3º trimestre com a pandemia. A pandemia estourou quando eu estava no último trimestre da gravidez. Então, todas as ferramentas que eu tinha antes desde a terapia mesmo que eu fazia, né? Que a minha terapeuta, ela foi para as montanhas, assim, não tinha sinal. Então, mesmo a terapia por videochamada não estava rolando muito. Eu lembro que uma das terapias que eu fiz, ela estava em cima de uma montanha para conseguir falar comigo. Então tinha uma foi uma guinada, né? Tu tava com algo programado, assim, para variar, né? A maternidade assim, a gente tem aquela programação e aí vem a pandemia e muda tudo. Mudou tudo. Eu pensei, inclusive, em fazer parto domiciliar, porque eu estava com muito medo dos hospitais, não apenas colapsados, mas também
com a possibilidade de pegar a Covid no hospital, né? As puérperas e as gestantes no Brasil foram recordistas, assim, o Brasil carrega esse número horroroso, né? Que em nenhum lugar do mundo morreu tanta grávida e puérpera por Covid. E o hospital, por ser, né, um ambiente ali com alto nível de trânsito de pessoas infectadas, eu fiquei com muito medo de pegar Covid ou né, e passar para o meu filho. E aí eu entrei em trabalho de parto, a Mari foi lá para casa, a gente fez alguns exercícios de spinning babies, né, para poder... Estourou a bolsa. Estourou a bolsa às 4 da manhã. E aí eu estava com a minha irmã mais nova lá em casa, e eu falei para ela que ela ia saber o momento de ir embora, porque a gente combinou que ela iria para casa dela. Ela ficou algumas semanas lá em casa no final da gestação, e ela iria para casa dela, né? Porque a pandemia estava bombando demais, foi o primeiro pico. E assim que o Benjamin entrasse, assim que eu entrasse em fosse para a trabalho de maternidade, né? E aí foram muitas horas de contrações e contrações não ritmadas, espaçadas, só que quem tem a bolsa rota, né, quando estoura a bolsa, a gente tem um tempo ali, né, que a criança precisa nascer. E eu queria, sim, um parto normal, não necessariamente um parto natural, né, sem nenhum auxílio de anestesia ou alguma coisa assim, mas eu queria que fosse um parto vaginal, né? Que não fosse uma cesárea, mas também não era uma pressão que eu coloquei em mim mesma. Pensei, gente, eu vou até onde for preciso, e se não der, se tiver alguma intercorrência, eu vou lidar da melhor forma com isso. Conheço muitas mães que se culpam muito por não ter conseguido fazer o parto normal. Mas a gente só descobre a mãe que a gente é no momento que as coisas vão acontecendo mesmo, né? Eu entrei em trabalho de parto e com 1,5 cm eu já estava me esbugalhando de dor, assim. Eu tô rindo de nervosa, porque eu não tive parto normal. Eu tava assim, me arrebentando, falando, gente, não vai dar, a sensação de ser arrebentada ao meio mesmo, assim. E aí eu fui pra maternidade e falei, olha, eu quero, porque eu não estava evoluindo, né, dilatação, eu quero o anestesista na porta da maternidade. Já me dá aqui na porta. E ele já estava assim, com a agulha na mão, do Léo. Tá, melhor agulha da vida. Ele é incrível, a minha equipe toda, assim, um grande beijaço mesmo, porque quem me acompanhou foi a equipe do Panapaná, que são obstetrizes incríveis. Quem estava no meu parto foi a Gisele. Que força que essa mulher tem, porque foi um cross-parto, né? Que a gente chama, que foi um crossfit. E com muito exercício. A Mari também nem se fala, assim, a Mari foi fundamental. E aí nasce uma nova mulher, né? Quando que a gente é a nossa falou pergunta sobre aqui. O programa, tu disseste que lindo. E quem é essa mulher, Titi? É uma mulher muito forte, uma mulher que entende que todos os dias faz política, porque é um clichê, mas é verdade, né? Que maternar é o ato mais político de todos. Eu acho que a gente entende as reais camadas do feminismo depois que a gente vira mãe, e a gente tem uma outra empatia, não só com outras mulheres que são mães também. A gente tem uma outra visão sobre qualquer pessoa que está em uma situação de vulnerabilidade, e, sobretudo, mães e crianças, né? Mulheres e crianças. Então, eu entendi outras camadas do patriarcado, eu entendi outras camadas da vulnerabilidade da condição de ser mulher, e mesmo sendo uma mulher extremamente privilegiada, eu entendia o quanto realmente assim a gente, por mais que a gente estude, né, e fale sobre a maternidade real, e tem os podcasts hoje, as leituras, só quem vive sabe mesmo, e cada jornada é muito particular. A mulher que eu me transformei é uma mulher muito forte, assim mesmo, que virou um rinoceronte por conta do meu filho. A gente
passou por poucas e boas juntos, né? A gente passou aí pela pandemia inteira e eu com a rede de apoio extremamente restrita, né? Sem uma rede de apoio familiar por conta da pandemia. Então, né? Passei por divórcio, separação, conheci meu parceiro, meu companheiro hoje, e meu filho sempre ao meu lado, me dando muita força. E ao mesmo tempo, né? Que a pandemia aconteceu quando eu estava grávida e eu tinha muito medo, ele também me dava muita força desde a barriga. É a questão de a gente começa a olhar para o mundo de uma outra maneira, né? A gente começa a ser mãe de várias pessoas, não só dos nossos filhos, mas eu, por exemplo, nunca mais pude olhar um filme em que acontece algo com uma criança, é algo que me angustia de uma maneira, assim, que me tira do sério. Não consigo mais olhar nada que envolva crianças ou filhos e tal. Realmente, porque a gente muda o olhar não só do cuidar de outro ser humano, mas cuidar de várias coisas. Muda a nossa perspectiva de futuro, de presente, né? E até mesmo, eu acho que do passado, das nossas relações familiares. E falando em família, vocês, né? Tu tens 2 irmãs. Queria que tu contasse um pouquinho também, assim, como é que era essa relação materna em casa, né? A tua mãe é muito referência pra ti, não é? Muito. Como é que foi esse processo? E já emendando na segunda pergunta, que é a seguinte: já que tu vem de uma família de 3 irmãs, pensa em ter mais filhos? A minha referência materna familiar é muito doida, né? Minha mãe é muito parecida comigo em vários aspectos. A minha mãe é muito debochada, muito extrovertida. É bem doida. Minha mãe é totalmente doida também. Tá louca. Mãe, eu te amo! Mas, assim, eu cresci num ambiente familiar muito livre, assim, com a minha mãe, né? Meu pai, lógico, tem todos os machismos que... Um Gaudério lá de Taquara, de Parobé. Na verdade, meu pai ele não gosta muito que falem, mas ele nasceu em Santa Catarina. Com dois anos ele foi para o Rio Grande do Sul. Legal, que agora tu contou para todo mundo. Mas ele é muito gaudério. Meu pai é muito gaudério. Ele teve aí essa missão na vida dele que foi ser pai de 3 mulheres que são feministas. Casou com uma mulher muito feminista. Então, ele teve bons aprendizados aí ao longo da vida dele, aprendeu a duras penas aí com uma filha adolescente com 2 pés na porta, que fui eu, né? Eu fui uma adolescente muito, muito milituda em casa, sabe? E é isso, assim, a grande, né? Que merda, assim, disso tudo é que esses primeiros 2 anos do meu filho não vão voltar, né? E eu falo todos os dias com a minha mãe, a gente sempre se emociona, assim, vou chorar de novo, que ela não pôde acompanhar, né, o crescimento do meu filho nesses primeiros anos, e é quando cria um vínculo muito importante, né? Porque eles moram em Beverly Hills. Então, eles conheceram o Benjamin já mais tarde. A minha mãe conheceu ele com 5 meses. E o meu pai, só depois de tomar a segunda dose, a gente decidiu colocar ele num avião, e o Benjamin já tinha 1 ano. Então, é isso, assim, eles vão tentar agora começar a vir o máximo possível para cá. A relação que eles têm com o Martim, que é o filho da minha irmã, já é outra relação, né? Porque minha mãe estava o tempo todo lá no Rio de Janeiro, criou um vínculo muito, muito mais forte. E a gente faz as chamadas de vídeo, tudo, mas é diferente, né? Completamente. E a gente sente muita falta da mãe da gente quando a gente vira mãe, né? A gente fala sempre isso aqui, e já falamos várias vezes, né, Tati, que quem olha pra mulher, pra filha, quando a gente se torna mãe, é a mãe da gente. Assim, a única pessoa que vai, né, que tu talvez não tenha tido essa experiência, mas que entra no hospital e diz: cadê a minha filha? É a mãe da gente. Que olha primeiro pra quem pariu do que pra quem foi parido. E faz de tudo, né? Assim, eu acho que a mãe, e essa experiência, né? A gente
se Deus quiser vai ter, quando os nossos filhos tiverem os seus filhos, né? Da gente poder entender, e agora eu queria buscar a questão da rede de apoio. Como é que tu percebe, assim, porque a gente fala em rede de apoio, nós mulheres, mães, depois que nos tornamos mães, somos mães de todos, mas nem todas as mulheres têm essa empatia umas com as outras, né? Eu não sei se aconteceu isso contigo, né, com a Xana, mas eu senti muito isso, assim, de ser muito mais criticada do que apoiada. Né? Não dá colo que vai não sei o quê, não faz isso que não sei. Os nãos vieram assim numa grandeza que me sufocaram muitas vezes. Aliás, tem um vídeo da Porta dos Fundos que eu vi essa semana que é maravilhoso. Eu compartilhei ontem. Pois é, eu queria trazer isso. É uma mãe contando que tá grávida numa mesa e daí tem 4 amigas e uma, não, porque tu faz isso, não, porque tu faz aquilo. Bombardeando. E bombardeando, daí no final elas dizem, mas não houve ninguém. Isso, gurias, e não só assim, às vezes a própria família também, né? Comigo não foi assim. Eu fiz não sei o quê. Eu com 2 meses já tava no salão, não sei o quê. Mas a Titi falou uma coisa sobre isso, Tati, essa semana, eu acho, alguns dias atrás, quando a gente tá gravando esse podcast, que foi falar assim, dessa falsa impressão de rede de apoio, né? E principalmente da rede de apoio feminino. Eu acho que tu publicou alguma coisa nesse sentido, né, Titi? Então, queria que tu trouxesse isso pra gente aqui no pod agora, porque eu achei muito relevante e eu senti isso na pele, assim, ó, forte, forte. Espero não repetir isso quando for a minha vez de apoiar os meus filhos. E uma das coisas que eu percebi nessa jornada é que dentro da maternidade solo, a gente não vê muito julgamento, sabe? Porque não é sobre muita competição também. Mas quando tu fala do feminismo não ter chegado, Titi, assim, em que ponto exatamente? Assim, queria que tu contasse, tipo assim, exemplificasse um fato, por exemplo. Tá. Muitas mulheres que são feministas e que não são mães, ou que eventualmente até são mães, mas são mães em uma estrutura familiar totalmente diferente de uma mãe solo, não conseguem empatizar nem um pouco com as questões que essa mãe está passando, sabe? Aquela rede de apoio que era muito boa por WhatsApp, até durante a pandemia isso foi muito comum, e aí na hora do... E aí, né? Do que embala essa criança? Do titia cuida, titia, né? Dinda tá aí, a titia tá aqui, a amiga tá aqui. Onde é que tá? Onde foram parar essas mulheres? Muitas vezes essas mulheres, inclusive, estão julgando as suas escolhas. E elas, era sobre nenhum isso que eu tava segundo, falando. Elas por nenhum segundo vestiram o teu sapato, sabe? Não sabem não sabem onde aperta o teu calo nenhum segundo. E estão ali todos os dias julgando as tuas escolhas. Então, por isso a importância de formar uma rede de apoio psicológica, né, emocional, com outras mães solo, porque eu posso não saber exatamente o que tu tá vivendo, né, que é, sei lá, o caso de uma amiga minha que tem um filho com um cara que mora do outro lado do mundo, né, mora na Europa, e fez 3 videochamadas ao longo da vida toda dele. O filho dela tem 3 anos e não tem apoio financeiro também do pai, mas eu sei onde está a dor dela. Eu não sinto a dor dela, mas eu sei onde está a dor. Assim como as minhas questões são absolutamente outras, que também, então, ela também, ela olha para mim e ela fala, você é uma mãe solo também, e ela não sabe o que eu estou passando no corpo dela, assim, mas ela sabe onde dói. Entendi. Sabe? Então, não é diferente de qual outros o caminho dessa dor mães, ela conhece. Ela sabe onde dói. E diferente de outros grupos de mães que têm até uma competitividade sobre os filhos, né? Tipo, porque meu filho isso, meu filho aquilo, porque, né, no início da vida, meu filho aprendeu a ler, como sei que meu filho tá andando, meu filho tá fazendo meu imposto de renda, meu filho tá, sei lá. As prioridades são outras, né, Titi? Eu acho que também não tem competição, assim, Entendi. Tipo, não é sobre o que o filho tá... porque o meu filho tá rolando. A gente se ajuda e a gente se ampara de uma forma pouco mais objetiva, assim, sabe? Que bacana que existe, né? Que existe isso. Eu, às vezes, me pergunto, hoje meus filhos estão adolescentes, e eu me pergunto onde estavam essas mulheres que hoje dizem, eu te admiro, tu é guerreira.
Mas, gente, eu deixo um recado aqui, né? Mais do que falar, mais do que trazer isso como... Até romantizando, né? Porque não tenho nada de guerreira. Eu tenho que romantizar baixar a exaustão, cabeça e viver o que tem ali para ser vivido. Mas, assim, vamos pegar essas crianças de alguma maneira, vamos dar um tempo para essas mães, vamos acolhê-las, vamos, às vezes, mandar um mimo. Enfim, existem milhões de formas. Tem aquela que diz, no né? momento- Não dê palpite, dê um colo, dê uma mão na louça, Exatamente. dê uma. Né? Essa é uma reflexão Dê uma ajuda. profunda e dolorida. Eu acho que é dolorido, muitas vezes, olhar para isso e observar que a gente, às vezes, não está disponível. Tu se emociona um pouco pra Eu falar. me emociono porque eu tenho uma história, né? Eu tenho uma história, eu tô com meus filhos. Ele tinha 2 anos e ela tinha 3 anos quando me divorciei. E não foi fácil. Foi bem duro, bem duro. Custou algumas coisas, assim, até da minha saúde. Mas a gente tá aqui, a gente tá bem, a gente se apoia. Com a graça de Deus, o amor sempre vence. Agora, eu digo, gente, vão além, sabe? Passem um pouco do limite, que mesmo vocês acham que, não, parece que tá tudo bem. Claro que vai parecer que tá tudo bem, né? Porque a gente também não vai ficar priorizando as dificuldades o tempo inteiro. Vida de Mas mãe é que nem Instagram. gente, a gente não parece tá bem, mas nem sempre eu tá. me lembro subindo 2 andares com um filho em cada braço, uma mochila de cada um, mais a minha bolsa, mais a sombrinha. Não sei como eu fiz, mas eu fiz. E eu não sou a única, gente. O pior é isso, né? Somos milhares. Então vamos nos apoiar. Olha aqui, ó, esse espaço é também para isso. Exato. Porque eu acho que essas mães não estavam também do teu lado, porque é do sistema do patriarcado que uma mãe fique quieta, né? Na verdade, uma mulher quieta é muito interessante para o sistema que a gente vive. As mulheres, quando elas começam a conversar entre si, principalmente quando essas mulheres são mães, elas fazem revoluções muito profundas, elas são agentes de revoluções muito profundas, porque por isso que eu comecei a falar sobre a política, né? Eu não estou falando sobre me candidatar a nenhum cargo público, eu estou falando sobre a política do dia a dia, assim mesmo, sabe? Do que a gente pode fazer pelo outro, da cidadã. Então, conversar, abrir essa caixinha que eu chamo de um porão de isolamento acústico, que é a maternidade, e sobretudo a maternidade solo, porque uma mãe que reclama é uma mãe que incomoda, porque ela toca várias camadas da sociedade, né? Todo mundo já viu, todo mundo teve uma mãe que quando ia explodir, ou implodia para dentro, que foi o caso de muitas de nós, né? Que aí somatiza e aí fica doente, e fica deprimida e fica no último grau de exaustão e não quer ser chamada de guerreira. A gente não é guerreira, nós somos mulheres como qualquer outra, somos seres humanos e a gente não é guerreira, a gente é exausta. Não vamos romantizar a exaustão materna, pelo amor de Deus. Então, quando a gente começa a conversar e quando a gente começa a falar publicamente sobre isso, nós somos muito julgadas, né? É julgado, inclusive, o amor que a gente tem pelos nossos filhos. E em algum momento, né, Titi, a gente mesmo começa a questionar se a gente deveria falar, se a gente deveria reclamar, se a gente deveria se sentir, né? Porque a questão do patriarcado, do machismo, ela é tão profunda, a raiz, ela tá tão profunda em todos nós, inclusive em nós mulheres, que chega ao ponto da gente achar que a gente não tem que sentir essa dor. Ou se a gente não tem que sentir essa dor, ou a gente não pode falar sobre essa dor, ou a gente tem que resistir. Então, assim, é um processo, eu acho que longo ainda pela frente, mas que a gente começa também, Titi, eu tenho 2 filhos meninos também, né? Tenho 2 meninos e uma menina. Nesse processo dentro de casa, com essa geração, quer dizer, a gente precisa mostrar, né? Porque eu acredito muito que educação é exemplo, né? Não é só a fala. A gente precisa mostrar para os nossos filhos como fazer isso tudo diferente, né? Então, assim, incluir eles nas tarefas domésticas, né? Porque a gente tem uma tendência, eu tenho uma menina, essa semana até, ela tava com a babá lavando a louça, e eu fiquei olhando e pensando quantas vezes nós colocamos o Gonçalo e o Francisco para lavar a louça.
Tu entende? Porque a gente É. também já tá predisposto a encaminhar a menina pra tarefa da casa, o menino para o jogo de futebol na rua, tu entende? Então a gente também precisa mudar as nossas atitudes dentro de A casa. minha mãe diz assim que a gente tem que educar nossos filhos para no momento certo tirarem a calça curta. Tira a bermuda. Exatamente. Não é uma coisa assim que pra mim marca muito, né? E essa semana rolou um vídeo também de uma menininha, acho que era de 1 aninho, a mãe deitada e a menina dizia: "Tu tá cansada?" E ela: "Eu tô cansada, não sei se vocês viram." E ela: "Eu vou te dar um abraço, então." E aí eu acho que é sobre isso, é dizer: estou cansada, tá difícil, não é fácil. Porque também ouvir de um outro lado, né, dessa paternidade que faz, assim, o básico. Ai, mas já faz bastante. Tem uns que não fazem nada. Também é difícil, né, gente? Não, por favor. Exato. De Olha, novo, posso não vamos falar? romantizar. É tão complexo e é tão plural a maternidade de cada uma, que eu escuto de algumas mães que seria mais fácil se não tivesse absolutamente nada da figura paterna. Sim. Que a pessoa fosse tragada pela terra com toda a sua família, com tudo. Que, assim, principalmente mães que têm. Mães super privilegiadas aí, né? Que têm condições financeiras, enfim, de pagar uma rede de apoio. Que o pai da criança puxa, é um cabo que puxa para trás. Isso não é raro, tá? Mas é lógico que a maioria das mães, o que queremos, que os nossos filhos tenham vínculos com esses pais, que sejam presentes, que façam, Claro. além do mínimo, né, que cumpram a sua função parental ali, com o mínimo de equidade, porque eu acho que equidade total a gente vai precisar de algumas gerações para ter. Mas é isso, assim, a gente tem muito medo de ser julgada, a gente tem muito medo de falar sobre isso. Cada vez que a gente fala isso, tem muitos dedos apontados para a gente, mas para cada, nossa, desnecessário você falar sobre isso, tem 200, necessária, obrigada por dar voz a esse assunto tão difícil, esse tabu, né? É um tabu muito profundo mesmo. Uma mãe que reclama porque passa pelos ouvidos mais desatentos, uma dor que é da sociedade inteira, porque mesmo o cara, o homem gay que nunca pensou em ter filho e não vai ter, ele provavelmente viu a mãe dele, a tia dele, a irmã, a amiga, a prima, passando por situações parecidas, e ele se ausentou e se calou e não viu. É a invisibilidade mesmo, assim, dessa mãe. Então é a mãe que para de ser chamada para os rolês, para o convívio social, porque são lugares que os filhos não podem frequentar, ou ela simplesmente não tem tempo para isso, porque ela, né, como explicar para o meu chefe que não tem filho, ou que tem filho, mas o filho é o problema da mãe. Sim. Que das 6 da tarde até as 8 da noite acabou. É o horário que eu estou botando o meu filho, que eu estou dando jantar, banho, estou botando o meu filho para dormir. Eu não existo nessa faixa de horário. Nessa faixa de tempo. E numa sociedade também, Titi, que te cobram, tu só te dedica a teus filhos. Ainda diz isso como um problema, né? Como um problema. Olha, o tempo tá passando. Gente, mas é o único tempo que tem, né? A criança só tem 1 ano uma vez, 2 anos outra vez. E não existe isso. Então, e assim, esse é o meu trabalho mais importante. É o trabalho mais importante do mundo. Mas sabe, Titi, que existem homens que fazem diferente, que são diferentes. E nós estamos aqui com o depoimento de um desses caras. Na verdade, Titi, desde o episódio passado, a gente vem pensando desde o início como também incluir os homens nesse papo. Por quê? Porque o podcast Tudo Sobre Minha Mãe, ele não pode ser só para mães e mulheres, porque a gente, assim, não consegue também transformar, né? Não fazer... Né? Porque, na verdade, a gente precisa fazer isso aqui chegar nas pessoas, né? Que precisam ouvir também, né? E a gente sempre queria trazer os meninos, os guris, os caras, de alguma maneira. Então, a gente tem agora um quadro aqui dentro do nosso podcast chamado Em Nome dos Pais. Uma pergunta de um pai para as nossas convidadas. E a gente convidou um cara muito legal que eu sei que tu gosta. Baita pai. Que a gente sabe que tu gosta bastante, que tem a ver com música. Vou te largar de surpresa, assim, quem é. Eu sei que tu gosta dele. Vamos largar aqui a pergunta. Olha aí.
Ai, que delícia! Fala, Vamos ver. Duca! Fala, galera, Duca Lendecker aqui para fazer uma breve participação de tudo sobre minha mãe, com as queridas Shana e Tati. Que legal, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por me dar a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto e perguntar para a querida Titi Miller também sobre esse assunto que tanto nos interessa, que é a maternidade, paternidade, a relação com os filhos e tal. Bom, a coisa que minha maior frustração é não poder ter essa experiência da amamentação. Eu acho isso uma covardia com os homens não poderem dar leite para os filhos e terem essa relação tão próxima, tão afetuosa, tão importante, né, de fortalecer, né, o ser humano e fortalecer os laços também, né? A gente tem que se virar de outra forma, né, sendo, enfim, o melhor que a gente possa ser como exemplo para os filhos, mas esse contato mais próximo é só a mulher que tem. Então, Titi, eu queria a tua opinião sobre essa coisa da sexualização, da amamentação, da dificuldade que as mulheres têm de amamentar, por causa também desse preconceito, dessa visão sexualizada e machista, né, da amamentação e da importância da amamentação também, uma vez que eu também sou vítima da época em que os médicos receitavam a amamentação, né? Eles vendiam leite, não sei que marca lá, e no lugar do leite materno, e eu acabei amamentando só 2 meses. E eu vejo a diferença pelos filhos, né, que eu tive depois, e que a Laurinha amamentou 2 anos e meio e nunca fica doente, é super forte e tal. Então é isso aí, minha pergunta é sobre isso, minha colocação é sobre isso e meu protesto é sobre isso também. Beijo! Beijo, Muito Duca. bem, Obrigada. Baita Beijo, cara, né? Paulo. Baita pai. O Duca é um pai muito legal. É. E agora, só para complementar, antes de tu responder, Titi, eu me lembro muito, assim, a gente estava produzindo o DVD, o Duca dirigiu o meu DVD na época em que a Laura era bem bebezinha. E eu me lembro muito da Manu indo pra palanque com a menina junto, pra assembleia, né? E também ter sido criticada em muitos momentos por causa dessa questão da amamentação, que eu acho que foi bem presente na família deles. Queria que tu falasse como é que foi esse teu processo aí. Bom, primeiro eu queria parafrasear a Manu em uma conversa que ela teve também sobre maternidade, né? Porque a gente esbarra muito falando sobre os pais dos nossos filhos, e eu acho que a gente está se emocionando muito aí também, porque parafraseando a Manu, é impossível falar sobre as mães que a gente sem falar dos pais dos homens que os nossos peraí, é impossível falar das mães que a gente sem falar da paternidade dos homens que a gente escolheu ou que eventualmente, né, pelo acaso, são os pais dos nossos filhos. Uma coisa está diretamente relacionada à outra. Eu não consigo, é impossível falar da mãe que eu sou sem falar sobre toda a estrutura que está ainda em volta de mim ao longo de toda essa jornada da maternidade. Então, assim, por mais que tentem silenciar, né, porque eu sei que até falar que a gente é mãe solo muitas vezes incomoda, né, incomoda esses pais, incomoda as pessoas que estão aí em volta desses pais, mas é a nossa história, a gente não pode esquecer que, beleza, é a história dos nossos filhos, eles têm esses pais, mas é também a nossa história, sabe? E a minha história de amamentação foi uma história muito particular também, assim, porque eu sempre me imaginei sendo a mãe que botava o peito para fora em qualquer lugar, né, e amamentava meu filho onde ele tivesse, assim, uma mãe que amamentaria também por bastante tempo. Fui uma mãe pandêmica, amamentei muito dentro de casa, então com pessoas ali em volta que acompanharam a minha amamentação, mas eu tinha algum cuidado ali, algum dedo, porque também tinha os homens da família, porque a rede de apoio do meu puerpério e do primeiro ano do meu filho foi a família paterna, então ali tinha o pai, o irmão dele, enfim, eu tinha algum cuidado, não ficava extraindo leite na frente da família do meu ex-marido, mas eu amamentava, assim.
E no parque, quando os parques reabriram, eu sempre amamentava, sempre botava o peito para fora. Assim, se sexualizaram a minha amamentação. Eu nem percebi, porque eu estava tão conectada com meu filho. A amamentação foi uma delícia, assim. Eu amei todos os dias que eu amamentei, mesmo na adversidade. Porque quando o meu filho fez 6 meses, eu tive uma intercorrência bem séria na amamentação. Eu tive um abscesso mamário que eu precisei operar de urgência e no peito direito eu não consegui mais amamentar. Então, como eu tive hiperlactação, eu precisei começar a diminuir a produção de leite do peito direito, que eu segui amamentando por mais 3 meses e meio. E aí eu tive que começar a intercalar com a fórmula, porque se eu desse só o peito direito, ele ia engurgitar, eu poderia ter mastite, eu poderia ficar sem peito nenhum para dar para o meu filho. Então a escolha, muito bem orientada também pela consultora de amamentação e pela pediatra, foi começar a intercalar, mas muito mais para diminuir a minha produção, para olhar para mim também, porque é muito louco, né? Como a gente para de olhar para a gente mesmo. Eu agora estou com todos os meus exames atrasados e o meu filho está com todos os exames em dia. Assim como ele estava com todas as vacinas, todas as consultas, eu estava sentindo que eu tinha uma bola atrás do meu mamilo, mas era uma bola que não doía muito e tal. E aí eu mandei para minha consultora de amamentação, ela falou, olha, tu provavelmente está com a galactocele, que é uma bola de leite que fica lá por conta de um ducto entupido, mas vai ver isso. E aí eu perguntei para ela, é grave? É alguma coisa tipo, é de morte? Assim, como é que é? É fatal ou normal? A Vânia, a pediatra, usa isso. Fatal ou normal? Ela falou, não é fatal, mas vai ver. Eu pensei, se não é fatal, eu vou protelando, vou deixando para frente. Acabou que eu tive uma mastite, essa bola, que era uma bola de leite, virou uma bola de pus. Então, eu tive que abrir o meu peito, né? Eu não pude puncionar porque precisou limpar ali. E eu nunca mais consegui dar o peito esquerdo, o peito direito, e ainda tinha que funcionar, porque ele ainda produzia leite. Então, todos os dias, quando eu amamentava num peito, produzia leite no outro, eu ia drenando aos poucos ali, doía muito. E seguia amamentando por mais 3 meses e meio. Mas aí teve uma outra intercorrência, eu precisei fazer um procedimento na coluna, que foi feito por um médico homem, não pai. E a questão da amamentação, assim, era acima de tudo. A amamentação meu filho acima de tudo, a amamentação acima de todos. E cada remédio que eu botava para dentro, eu checava lá no site Lactância. E eu precisei muito fazer esse procedimento da coluna, porque eu estava com muita dor há muito tempo já. Era para eu ter feito antes mesmo de engravidar. E aí eu fiz, e ele falou que eu poderia amamentar logo depois do procedimento. Só que ele me deu vários remédios para o pós-operatório que eu não sabia, que eu chequei todos, um a um, todos eles eram proibidos para amamentação. E aí eu decidi o quê? Não tomar nenhum remédio. Nossa! Ficar com dor, né? Que Básico. E aí tava insuportável, assim, o meu filho, ele entendeu, eu acho, até pela minha contratura muscular, eu amamentava com muita dor, assim, com muita dor mesmo. E aí um dia, eu acho que a gente desmamou juntos, até porque ele já estava tomando mamadeira, e eu achava que era impossível fazer meu filho dormir sem ser no peito, e ele já estava com mais de 9 meses, ele se aconchegou no meu colo, e eu estava com cropped, assim, ele fechou, assim, ele cobriu o meu peito e dormiu no meu peito sem mamar. E aí ali eu decidi, desmamamos. Aí eu tomei Sabe que todos os remédios que a experiência da precisava. amamentação, eu me lembrei agora do Duca falando, e pode perguntar para os meus músicos que tocam comigo. Eu também tive muito leite, tenho ainda a Mercedes ainda mama, e estamos nesse processo que eu já contei aqui. Não sei desmamar, Titi, porque na verdade um foi deixando de mamar quando eu engravidei do outro, e agora, como não vou engravidar mais, ela olha pra mim, eu digo, mas a mamãe já nem tem mais leite. Ela, só um pouquinho, mamãe, só um pouquinho. Quantos anos ela tem? 2. Pra eu dormir, pra eu dormir. E nem tem mesmo. Mas eu me lembro de estar nos camarins, assim, né, de ir fazer show ainda
com eles pequenos e tá com aquelas máquinas de extrair leite, assim, bem sentada no camarim extraindo leite. Nem tô, gente. Isso aqui, tipo assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça vergonha ou sexualização ou qualquer coisa desse sentido. E me lembro também do Juliano, meu marido, também nunca também olhar para essa situação da amamentação ou mesmo de eu tirando leite em algum lugar público com esse olhar, assim. Eu nunca tive problema. A única questão que até hoje me marca, assim, ó, profundamente, é pensar sobre as empresas não terem um local adequado para ordenha. E cada vez que eu voltei com 5 meses e meio a trabalhar depois do nascimento da minha filha, quando ela tinha 5 meses e meio, cada vez que eu ia pro banheiro da empresa, hoje eu vou chorar também, Titi. Hoje tá, Nossa, tá tô já difícil, eu gente. tinha hoje. que ordenhar a amamentação. aquele leite, aquele ouro, né, líquido indo embora. Porque não tinha como, né, gente, dentro de um banheiro comunitário, como é que aquele leite vai ser usado? Não tem como. Claro. Aquilo, sim, me É o marcou desrespeito, olha quanta profundamente. violência a gente É passa, violência, eu me né? sentia violentada e pensava, Exato. tanta criança que precisaria, além da minha filha, né, porque já estava Poderia ser tinha doadora, suficiente, né? doadora. Eu fui. Então, empresas, pensem sobre isso, né? A gente que orienta como fazer, como ter esses espaços. Esse espaço é fundamental. Tem uma funcionária mulher, uma que seja, é preciso que tenha. É ter uma Exato. geladeira, ter os recipientes Um adequados. ambiente que não seja um banheiro, Exato, né? Que não seja um higienizado. banheiro. Banheiro, Aliás, gente, fica- é o lugar que por a favor. galera vai fazer cocô, é o lugar que a gente vai ordenhar o leite para dar pro nosso Exatamente. filho. Por favor, É né? E surreal quando a isso, criança não assim. tem leite, não tem mãe, né? Nasce, perde a mãe ou é claro, abandonado. sim. Não, ou E adotados, precisa. crianças Não, e adotadas. precisa. Eu doei leite aqui em Porto Alegre, me lembro assim, ó. Que eu tinha muito leite, principalmente no início, assim, e eu aluguei uma máquina na época, assim, elétrica, depois, quando eu vi que ia ter um monte de filho, eu comprei. Mas, Titi, Vamos. nós temos quadros aqui, a gente tá louca pra saber mais de ti, né? Abordando essas perguntas. Tu falaste aí da correria, enfim. Não teve ou tenha 5 minutinhos que tu pode dedicar pra ti e o que tu faz. Eu tomo banho e eu faço a minha rotina de skincare. Eu não abro mão, mas isso eu não fiz. Eu não abri mão, mesmo no meu puerpério, assim, mesmo lá durando tipo 1 minuto e meio, eu passo um creminho, tomo banho. Lógico que nos primeiros meses ali do meu filho eram banhos que a gente escuta o neném chorando e ele nem tá, né? É Nunca muito vai parar, louco. Agora viu? meu filho. Pois é, meu filho Não. ficou doente agora essas últimas semanas e eu escutava ele chorando e não tava. E aí eu ia lá no quarto dele, botava o ouvido, ele tava dormindo, assim. Nossa, é muito louco, uma chavinha que nunca desliga. Mas eu posso só falar um negócio que eu acho que é muito interessante, talvez até saia uma aspas aí na Zero Hora. Ah, ó, Porque vai. aconteceu uma situação que foi icônica na minha trajetória de amamentação. Primeiro, só deixar claro aqui que o vínculo ele não está só na amamentação, não, viu, gente? As mulheres elas podem decidir não amamentar e tá tudo bem. Tem muitas mães que não conseguem amamentar por diversos motivos e tá tudo bem também. O vínculo ele se faz de várias formas. Mães adotivas, pais adotivos, casais homoafetivos, o vínculo tá lá também. Então, não se culpa, porque a amamentação também, né, é uma fonte de culpa muito grande, principalmente a gente agora que está falando, né, do quanto a gente gostou de amamentar, talvez isso caia mal aí em alguns ouvidos, mas deixa eu contar. Eu precisei sair muito rápido para resolver um BO de banco, que eu precisava ir pessoalmente. E é muito louco, assim, eu lembro de eu fazendo a ressonância magnética, assim, tinha que ficar parada e meu peito assim, jorrando leite. E aí eu saí toda lambuzada lá com o aventalzinho. Aí eu na fila do banco, tal, o peito já bombando e super fila, né? Aí eu pensei, cara, eu sou preferencial porque eu sou lactante, né? E aí eu entrei na fila preferencial e tinha uma senhorinha. Na fila preferencial só tinha essa senhorinha, a outra que estava com um pouco mais de gente, mas estava demorando, assim. E ela, aqui é preferencial, mocinha. Então, eu sou preferencial, eu sou lactante. Ah, é lactante? Onde é que tá o neném? Tá em casa com né, outro cuidador.
Mas a lactante, a mulher que está amamentando, não tem como provar que está amamentando. Falei, tenho sim. Tirei meu peito para fora e esguichei um jato de leite que foi assim, eu acho que fez um Matrix. Foi pro lado, assim, mas por pouco não deu no meio da fuça dessa senhora. Porque, né, é muito desrespeito, gente. Pelo amor de Deus, uma lactante não tem como provar que tem. Pois não, e não é que tem, minha senhora? Olha, pois veja bem aqui como eu estou lactando. Rafaela Tuma tem que fazer um vídeo, tem que fazer um desenho dessa fala, hein? Que demais. Muito bom. Não, essa questão. Me desconcentrou de uma maneira, cara. Eu fiquei imaginando. Eu tava acompanhando, eu já tenho até cara pra senhorinha. Sabe? Tem a cara da senhorinha aqui, assim, ó, limpando os óculos, sabe? Do leite. Não chegou a pegar nela, tá? Não, mas na minha cabeça quase. pegou, tá? No meu desenho animado aqui pegou. Vamos falar que pegou. Mas olha aqui, mas essa coisa da fila preferencial é algo que sempre me chamou a atenção. Não que eu tenha estado em muitas filas preferenciais com 3 gestações, mas uma das fases mais importantes de cuidados é o primeiro trimestre, né? Quando, assim, muitas vezes tem gravidez de risco, tem, enfim, várias questões. E é quando a tua barriga não aparece. Então, assim, Sim. Eu dei inúmeras satisfações em fila preferencial, gestando. E a barriga não aparecendo. Que loucura, gente. Que não, loucura, olha gente. aqui. Falando em gente, esqueci aqui, gênios. Esqueci. Tu é um gênio. Esqueci de falar da nossa parceira Gênios Educacional. Chama aí o nosso. Aliás, já que estamos falando em educação, em transformação do mundo, em cuidados socioemocionais, confere aí o nosso conteúdo da Gênios Educacional, que também está aí com esse propósito de transformação. E a gente aproveita para falar um pouquinho sobre a Gênios Educacional, nossa parceira aqui no podcast. Olha, tô aqui com um Olha dos só. materiais que a gente recebeu para mostrar para vocês, para a gente entender um pouquinho, efetivamente melhor, que trabalho que a Gênios desenvolve. A gente já falou que é para os professores, é para as famílias, para as escolas e para os alunos, Tati. Exato, são ferramentas para desenvolver as habilidades socioemocionais. Como é que eles fazem isso? Através de cursos, através de livros didáticos e através do site, onde você encontra muitas dicas e exercícios para os professores. Nesse caso, né, nós trouxemos um livro de orientação para professores. Eu até quero falar que na capa diz assim, ó, Gênios, professor. Querido professor, conheça o portal Gênios Educacional, mais um recurso para desenvolver e fortalecer as habilidades e competências socioemocionais. Exatamente o que tu falou. No portal Gênios tem canções, poesias, histórias, jogos, atividades, aulas online, cursos de formação complementar e muito mais. Aliás, já vou sair dizendo que todo professor deveria fazer esse curso, É verdade. porque é encantador. Da educação infantil ao ensino médio. Aqui na capa tem várias palavras que falam sobre desenvolvimento socioemocional. Material do professor, 3º ano esse aqui, eu abri numa parte que eu me identifiquei muito, Tati, porque um dos meus filhos, o Gonçalo, está terminando a educação infantil, e uma das atividades esse ano foi justamente um painel onde eles colocavam as suas sensações, como eles estavam se sentindo naquele dia. E tá aqui, ó, como você se sentiu nessa aula? Assinale a expressão que representa como você se sentiu hoje. Feliz, muito feliz, chateado, cansado. Ou seja, respeitar a emoção do aluno naquele dia específico, entender cada criança como uma, cada dia como único. É Então, importante que os professores saibam, né, e tenham isso presentes, que não é sobre matéria, não é só sobre matéria. A educação atual e do futuro, ela está centrada nas emoções. Então, aqui tem muitos recursos, são exercícios práticos, orientações, né, que vêm também através de aulas, de cursos que os professores recebem e vão fazendo essa formação de inteligência emocional, facilitando lúdico. o aprendizado. lúdico demais. Ó, vou dar uma folhadinha no livro aqui para vocês darem uma olhada. Enfim, basta acessar o site que está aí na tela para você, seguir a Gênios Educacional e conhecer um pouco mais desse projeto lindo, encantador e transformador. Gênios está com a gente aqui no Tudo Sobre Mim. A mãe. Tá aí, ó. Conheça a Gênios, não te esquece, acessa o site, o @ e vamos transformar junto o mundo aqui com o podcast e com esse conteúdo também. Educação. Ó, música que eu cantava, essa, né, ô Titi? Vamos lá? Vamos lá. Qual é a música que tu cantava e deve cantar ainda pro Benjamin dormir? Conta pra gente.
Tem uma música do Caetano, né? Porque o Caetano, ele é avô de um Benjamin. E eu até sigo a mãe do Benjamin, que é a Yasmin, a filha, é a mãe do Benjamin, eles têm pouquíssimos meses de diferença. E o Caetano, ele fez uma música super avô babão, maravilhoso, né? Chama O Alto Acalanto de Benjamin, que é uma música de Niná, que é o Alto Acalanto de Benjamin, que por enquanto é o caçula de mim. É linda essa música e, nossa, Segue. Mais um é um pouquinho. deslumbramento, ele muda um canto de um querubim, curumim. E o que esse canto me ensina, de um ser que a si mesmo se nina, é quase um lamento, já tem nota de tom e tem cor de jasmim. Eu nunca tinha visto nada assim. E ele canta junto comigo agora, o Benjamin. E ela é super afinada, né? Essa aí vale teaser, hein? Vale teaser. A gente quer saber agora se tu mordeu a língua. Não, meu filho não vai chupar a chupeta. Não, meu filho não vai dormir na cama. Tem alguma dessas? Eu mordi a língua ao contrário, porque eu fui uma gestante que tinha certeza que ia fazer cama compartilhada. A chupeta eu realmente não dei, né? A mamadeira, ela entrou depois que o Benjamin já tinha engrenado a amamentação ali, porque eu tinha muito medo da tal da confusão de bico. Mas eu estava em exaustão absoluta, então eu tinha que ordenhar uma mamadeira de leite para o meu ex-marido ou para a babá, né, para a babá noturna dele dar durante a noite, né? Então, um beijo, Érica, maravilhosa, minha Beijo, deusa, ela é Érica. minha Já tô marida. fã da Érica também. A Érica é maravilhosa, né? A Érica é a rainha da minha vida, assim, enfim. A gente é tipo Aliás, tem muita casalzão, babá fazendo papel de marido, né? Já vi alguém falar sobre isso também, né? Se eu casasse com a Érica, meus problemas iam estar resolvidos. Assim, inclusive, Seus foi uma problemas parada que... acabaram. Não, eu ouvi isso, tá? De uma pessoa falando, nossa, mãe solo, kkk, mãe solo que tem babá, diarista e namorado, ora. Eu falei, vou pedir um teste de DNA pra Érica, então. Porque, né, só pode ser o pai do a Érica é o pai do meu filho, por acaso, enfim. Ela é minha rede de apoio maravilhosa, meu Porto Seguro, ela e a Dani, que dá uma super força aqui também durante o dia. Vem algumas vezes na semana. E o que eu estava falando, a mamadeira eu dei um pouco mais tarde, mas eu achei que eu fosse ser super essa mãe, assim, do dormir na cama até os 2 anos, com o peito para fora mesmo, fazer o open bar. Acontece que eu não consigo dormir nem um segundo na cama com meu filho, porque ele faz street dance durante a noite, assim, ele faz... Ele faz assim, quando às vezes eu acordo e penso, o que essa criança está fazendo? Sabe aquele passo de break dance que a pessoa começa a girar de cabeça para baixo no chão? Só falta ele fazer isso no meio da noite, assim, porque não para, assim. Eu gravei esses dias, eu deixei meio que num time-lapse para ver toda a movimentação que ele faz durante a noite. E olha que aí eu decidi não botar ele na minha cama também, até porque eu comprei uma cama que é uma cama que eu já imaginei que ele, para ser fácil para ele subir, ela tem um degrauzinho e ela é toda acolchoada. Mas quando ele precisa, né, que eu durma com ele, eu fico encolhida na caminha dele, mas eu não trago ele para minha cama. Porque além de não conseguir dormir, porque ele fica me chutando o tempo todo, e aí ele tem mais espaço para chutar, na cama dele ele fica um pouquinho mais contido, eu fico na noia até hoje, a criança com 2 anos e meio, de que vai rolar e vai cair. Então, mesmo com 20 travesseiros, eu posso fazer uma muralha que vai rolar e vai cair, porque ele vai subir por cima dos travesseiros e vai cair, vai dar com a cabeça no chão. Então, eu não consigo, eu só consigo dormir na caminha dele. Que é tipo uma Isso caminha também não passa, tá? De achar que vai cair da cama. Ao contrário, então. Minhas fotos preferidas da maternidade, né? Nossas convidadas escolhem algumas fotos pra gente mostrar aqui, pra gente mostrar as carinhas dos filhos, é claro, ou os carões já, né, das mães com filhos maiores.
Fica a dica também para vocês nos seguirem no Instagram, porque lá também a gente compartilha essas fotos. E para quem tá só ouvindo nas plataformas de áudio, vai lá espiar no Spotify ou no YouTube, que lá tem imagem, vocês vão poder ver Benjamin. Só na rede tem cama compartilhada, então. É isso? É uma rede? Então, a rede é a minha maior rede de apoio, porque eu fiquei quicando com ele na bola de pilates até ele fazer 1 ano e 3 meses. Eu ainda fazia ele dormir quicando na bola de pilates. Ele é uma criança grande, né? Ele com 1 ano e 3 meses, ele já pesava quase 15 quilos. Então, eu demorei muito para conseguir colocar a rede lá em casa, né? Não tinha espaço, mas, enfim... Quando meu ex-marido saiu, abriu-se muitos espaços, inclusive para a rede. E aí eu sempre durmo com o Benjamin na rede, na soneca. Eu sempre faço a soneca da tarde com ele na rede. E agora, todos os dias, eu boto ele para dormir na rede e depois ele vai para a cama. Muito boa. Muito boa. Próxima. A brincadeira também com as redes está ótima. Vamos para a próxima. Aí, essa foto que eu falei, 30 horas depois, vencemos! Vitória! Tá ali, só pra quem tá terminei ouvindo, de a Titi falar tá do no meu hospital. parto, né? Eu tô no hospital, o Benjamin já tá no meu peito, mamando. Cabelo, cabeleira. Cabeludo. Olha que E eu nem terminei de falar, né? Porque assim, quando eu cheguei no hospital, eu entrei numas, assim, eu fui pra Partolândia e eu entendi que eu ia entregar o parto como se fosse um job. E assim, vamos, bora, cross-parto, vira de cabeça para baixo, spinning baby. E a equipe toda, assim, e a minha obstetra me incentivando muito, porque ele estava o tempo todo bem, né? Com cardiotoco incrível lá, super bem. Não tinha nenhum sinal que ele ia ter esse desconforto respiratório, até porque é algo que acontece eventualmente. E tudo bem, está num ambiente hospitalar ali, ele é revertido, como bem mostra a imagem. Isso aí foi... Logo depois, provavelmente, de eu ter parido a placenta, assim, eu imediatamente eu quis passar um rímel, eu passei um batom, eu falei, eu quero estar linda nessa foto, porque eu consegui. Depois de 200 horas, eu pari essa criança, minha obstetra fala que eu tirei ele do esôfago, porque eu fiz 2 horas de puxo direcionado, ela abriu o meu colo do útero, os últimos 2 centímetros no dedo. E assim, eu já tinha, o efeito da anestesia já tinha ido para as cucuia, né? Porque foi muitas horas depois de eu tomar anestesia. E o expulsivo foi uma coisa muito louca, aquela coisa assim do cimento ao teu olho, né? E aí vem tudo, assim, parece que vem todas as mulheres que pariram no mundo, no planeta, elas estão conectadas contigo de alguma forma. E foi bem foda, assim. Eu tenho muita gratidão por essa experiência que eu tive de parto, sabe? Mas eu acho que eu dei um check no parto normal. E se eu for mãe de novo, enfim, né? Eu posso morder minha língua também, né? Vou talvez queira ter um parto normal de novo. E eu sei que o parto normal, ele é muito melhor, né? Ele é recomendado, né? Ele é o normal. É clichê, né? Mas a cesárea, olha, cuidado, um bebezinho operada, minha querida amiga. Não respondeu, amiga, a questão de vou ter mais filhos ou não. Não respondeu. Agora me lembrei. Tem vontade de ter mais ou não? Eu sempre tive uma vontade muito grande de adotar uma criança, né? E inclusive a Mari Moradas, nem terminei de falar, ela é doula de adoção também. Ela faz um trabalho incrível com a... Vamos indicar ela aqui, né, nas nossas dicas. Boa. Por favor, indique Mari Moradas. Ela faz doulagem de casais adotantes, né? Casais que vão adotar, que estão aí nesse processo. Ela e a Maíra Aiello, que foi minha terapeuta puerperal. Então, eu estou ainda elaborando isso. Eu estou elaborando, na verdade, a ideia de um segundo filho. E, bom, eu estou namorando já tem 1 ano e meio. O padrasto do meu filho é um cara que me desperta coisinhas, assim, tipo, sabe aquela ideia do, será? Mas em compensação, assim, depois de 2 semanas que a gente passou de virose, eu já falo, chega, pra mim tá bom de filho, tá ótimo já. É bem legal, Titi, porque daí termina num e começa no outro, termina num, começa no outro. Eu tô assim lá em casa, tá bem divertido. É a andança que falavam, né? Andança. Próxima foto. Eu só quero falar uma coisa sobre parto que eu nunca falei. Olha a cara da Tati, tipo assim, assustada. O que ela vai falar? Eu
eu fiz 3 cesáreas, né? Eu, na verdade, não sabia, assim, em nenhum momento eu pensei, eu quero fazer isso ou eu quero fazer aquilo. Eu pensei, as coisas vão andar num curso de escolha natural e o que for melhor vai ser. A minha obstetra falou, olha, o teu colo é muito fechado e assim, vamos ver como é que ele vai se comportar durante a gestação, etc e tal. E ele nunca se moveu, ele permaneceu exatamente igual durante toda a gestação. E ela disse, olha, eu acho que tu vai ter muita dor, né? Eu acho que talvez a gente vai ter que usar um fórceps. E eu, tá, então vamos fazer cesárea. E depois, cada vez que eu escuto um relato de um parto normal, por muitas vezes eu me questiono se eu não deveria ter me esforçado mais para ter um parto normal. Para com isso, Xana. Não, mas é uma coisa que eu Para com sinto, eu tô isso. fazendo um desabafo aqui. De eu sei, não tô ter, brincando, eu valido não de super ser te apoio mais ou menos mãe, isso não passa pela minha cabeça. Mas passa pela minha cabeça, sim, de não ter vivido essa experiência, né? Que deve ser também algo muito único, e é único, obviamente. Tô até pensando em fazer mais um filho. Vamos Meu ver. Deus do céu. Então, Brincadeira, vem aí. brincadeira, Juliana. Hashtag Brincadeira. Juliano, rede de apoio da Juliano. Xana. Ó, até Chega. eu fiquei aqui, ó. Vamos pra próxima foto com essa história Antes de que ela tenha parto. mais ideia. então descreve aí a foto, Tati. Ai, sim, na beira da amamentar praia. numa- Amamentando. com o peito, que era o peito amamentante ainda. Isso aí já foi Sim. depois do meu abscesso, e eu tenho muito orgulho da minha jornada de amamentação, assim. Ela não foi exatamente como eu previ, porque nada na maternidade mas ela foi muito bonita e eu acho que eu cumpri, assim, a minha função ali de uma forma bem, bem heróica, assim, sabe? E essa Porque foto eu fui... emoldura isso, assim, porque tá linda, linda, linda. O mar ao fundo, o Benjamin no colo É. e a Titi amamentando na praia. E mostrando que plena. realmente, assim, o sorriso no rosto mostra, não tô nem aí se alguém tá sexualizando isso, né, gente? É. Então, vamos lá. Exato. não, Alimentando não um ser tive humano, nada- com licença. Próximo. Né? Com É. licença. Beijinho na mãe. Isso é o aniversário de 2 anos do Benjamin, né? Porque foi muito aguardado. O primeiro ano dele foi aquele micro bolinho com a rede de apoio só ali do pai. Um parabéns, bem muito, muito xoxinho. A gente estava vivendo uma pandemia ainda muito intensa. E ele fez aniversário no momento de 2 anos em que a pandemia já tinha dado uma arrefecida. Eu coloquei um teste de Covid aqui na porta de casa para todo mundo que entrou. E eu pude fazer uma festinha para ele. Só que, óbvio que foi totalmente diferente do que eu imaginei. Benjamin, uma criança pandêmica, ficou desesperado com tanto de gente na casa dele. Mas, enfim, tem esse registro. Eu super te entendo. Tem esse registro aí porque eu acho que, na verdade, foi uma festa mais para mim, até porque ele não dormiu aqui em casa. O pai dele pegou ele nesse dia. E depois da festa, né, ele já estava de banho tomado, tudo, ele fez lá o tchau para todas as pessoas. E a festa seguiu depois disso, até a madrugada, para mim, porque isso foi o meu aniversário também, né? Foi o meu aniversário de 2 anos como mãe. E aí ficaram só ali os amigos, inimigos do fim, e eu, como eu já não estava amamentando, pude tomar meus bons drinks. Só que a gente não lembra, né, quando a gente tá bebendo, que a gente precisa depois, no dia seguinte, cuidar de uma criança de ressaca, que eu acho que é uma tortura chinesa, assim. Mas eu achei interessante essa festa, hein? Eu gostei. Não, e eu after. Eu Mom. sempre digo isso, Titi, depois que me tornei mãe. Eu sempre parabenizo as mães no dia do aniversário dos filhos. E os pais também, né? Porque naquele dia, eles também se tornaram, principalmente do primeiro filho, né? A gente se torna mãe Mas com de o todos, primeiro né? filho, Um nascimento, claro. porque cada um é de um jeito, assim, especial. Tem mais foto? Tem mais uma? Mais a foto da guerreira. Quer dizer, a foto da guerreira. da vencedora, né? Eu amo essa camiseta do Benjamin, que é contra toda autoridade, contra toda autoridade, excepto mi mamá. Muito boa! Preciso graça, preciso adorei, 3. Adorei. Onde é que tu Muito comprou essa bom. camiseta? Dá a dica aí. Eu não lembro exatamente o nome da loja, mas foi aqui num shopping perto de casa. E eu acho que ela é da Babusca, tá? É de um coletivo de fotógrafos eu sei, lindo, sei. lindo, lindo, assim, que fotografa parto, fotografa mães e filhos, mulheres, gestantes, e fez esse ensaio meu com o Benjamin, assim, eu acho que
simboliza muito o que é essa dupla, assim, sabe? Porque, sim, a minha postura mudou, sabe? Eu virei a metáfora da mãe leoa, para mim, assim, ela se encaixa muito bem, porque não apenas eu protejo a minha cria de uma forma, assim, com unhas e dentes, mas meu rugido, ele incomoda, sabe? Eu posso, às vezes, até falar coisas, assim, um pouco encolhida e tal, porque é muito difícil, né? As mulheres que falam sororidade, tamo junto, humanas, mas aí, no final, quando tu precisa da ajuda, elas têm sempre algum compromisso muito mais importante para fazer. E apesar de ter falado durante 9 meses de gravidez que iam te ajudar com teu filho, na verdade, quando tu está precisando de ajuda, elas te dão um tapa na cara te julgando. Mas isso é um puta rugido. Olha aqui, minhas filhas, não vão falar de feminismo para mim se quando tem uma mulher numa situação de vulnerabilidade extrema, tu puxa o tapete dessa mulher. Nunca esqueça que quando você puxa o tapete de uma mãe, essa mulher está segurando uma criança. Então você está puxando o tapete de uma criança, ô feministona de telão. Mas eu posso falar assim, que é um miado, mas é um rugido. Adorei. A gente até preparou um quiz pra te conhecer melhor. Pra quê? Pra quê? Alguém precisa conhecer melhor Titi Miller. Rock sou ou pop? um livro aberto. Maravilhosa. Mas é isso mesmo. Eu acho que a gente muda, o mundo é com atitude assim, de falar as coisas abertamente, sem pudor e sem isso pode, isso não pode, gente. Elas são primas, né, gente? Elas não querem contar. Sangue Miller, vamos lá. Rock ou pop? Rock e bebê. Na coxia ou na pista? Na pista. Berço ou cama compartilhada? Já respondeu, né, gente? É berço. Já é berço. Respondi. Infelizmente é berço. Tá tudo certo. Degustar ou preparar? Degustar. Inclusive, meu namorado agora é chefe, né? Ele é maravilhoso. Ele me alimenta, assim. Ele quer fazer um quadro alimentando Titi. Eu não cozinho e não lavo a louça há 1 ano e meio. Ele cozinha e lava toda a louça. Eu acho lindo que meu filho sempre vê um homem lavando a louça e... Cozinha. Desculpa, filho, mas é verdade, ele nunca viu a mãe dele lavando um garfo, porque o meu namorado, ele já vai lá e lava, sabe aquela pessoa que lava tudo já e não quer deixar nada de louça? Sei. E eu não me incomodo muito, assim, de ver a louça empilhar, eu lavo tudo de uma vez só. E o exemplo, né? Aquilo que a gente falava, né? Ver um homem lavando a louça. Meus filhos veem um homem lavando a louça também. Olha só, vem sempre as perguntas. Mas ele vê a antes mãe da dele entrevista. saindo para trabalhar, né? E uma mãe que é uma mulher que tem os seus amigos, aí os poucos que sobraram de antes e os muitos novos que fez depois de virar mãe, porque é isso, né? A gente faz toda uma outra rede de amizade depois que a gente vira mãe. Ele vê uma mãe que sai para trabalhar, uma mãe que é a provedora da casa, né? Uma provedora da vida dele. Então, por mais que tenha ali um valor estipulado de pensão, eu sou a provedora da vida toda ali do meu filho, né? Se prover não é só financeiro, né? O prover não é só financeiro. De tudo, mas financeiro pega bastante também, tá? Claro, porque eu digo, mas a gente abre mão do tempo com os nossos filhos e é um tempo muito precioso. Para trabalhar. Mas eu trabalho com o que eu amo, então é bonito, sabe? Eu falo para ele assim, filha, a mamãe tá indo trabalhar, porque a mamãe ama trabalhar. O trabalho é a brincadeira da mamãe. Você gosta muito de brincar e a mamãe gosta muito de trabalhar. Você sai para brincar no parquinho, você sai para brincar com seus amigos na escolinha, a mamãe está saindo para trabalhar porque essa é a brincadeira da mamãe. Eu tava falando que parece que vem antes as perguntas, né? E depois, ao longo do programa, tu vai respondendo. Porque a pergunta que eu fiz aqui, ó. Uma rede com um livro ou um agito com os amigos? Um agito com os amigos hoje, viu? Agora que tá todo mundo vacinado, um agito com os amigos, com certeza. Boa. Mate ou café? Café, pouquíssimo. Eu tomo 1 dose de café só por dia, de manhã, e depois... Recomendação médica? Não, é que eu tenho muita ansiedade. Eu também, por isso que eu tô perguntando. Mas eu tomo o dia inteiro. Frio do Sul ou calor do Nordeste? Frio do Sul, mas 1 bilhão de vezes, assim. Jura?
Jura? milhão de vezes o calor do Nordeste só se eu estiver na beira da praia. Só que como as Vitor últimas Ramil vezes deve que ter eu se fui inspirado nela pra escrever a estética do frio. Nossa Senhora. a estética do frio. Né? Não, é que Eu, eu ó. fui pro Nordeste muitas vezes agora as últimas 2 temporadas do Anotaí e sempre trabalhando com roupa, maquiagem, no sol e tal. Então, agora eu vou passar o ano novo na Bahia, né? Vou levar o meu filho, vou levar vou estar lá, né? Com a família toda, né? Com o nosso novo núcleo familiar. E aí é outra coisa, e com certeza o calor da Bahia. Mas às vezes que eu gravo no Nordeste, eu sinto saudade do friozinho do Sul, até porque a última temporada eu gravei em Gramado também. Então eu fui assim... Não, mas pra TV, né, com luz ou na rua, não tenha dúvida que o frio é melhor mesmo, porque não tem melhor. maquiagem que resista ao calor, não tem Ai, gente. suor que não vem. Não, Desculpa, e assim, desculpa, o cansaço, eu adoro calor. pressão baixa. Tudo. Eu tenho a pressão super baixa, então, nossa, eu fico desesperada no calor, assim, se eu não posso me refrescar, Ai, se eu não posso guria, sentar na não sombra. sei. Podia ter, assim, ó, mais umas 2 horas, mas a gente tá se esforçando, Tá, Titi, em terminar em 1 hora o nosso podcast, estamos. mas não tá dando certo, Não, né? não vai Porque, dar. assim, é muito assunto, é muita coisa recolhida, eu acho, às vezes, sabe? Que a gente precisa, né? Botar ou Elaborar assim juntas. ou gritando que nem Elaborar leoa. Exato. juntas, muito boa. Muito obrigada. E aí, para elaborar, a gente também traz algumas dicas, Isso. né? Dicas de leituras, de filme, de série, para ajudar para quem tá em casa também a ter essas seguir. experiências, a seguir, a se abastecer, a ter recursos para o dia a dia. Eu trouxe hoje um filme que não é tão novo assim, mas que eu achei que tinha muito a ver com a nossa conversa, Valeu, colando. que é A História de um Casamento. Ah, Né? é bom Nossa. esse filme. Incrível, um filme profundo com o Adam Driver e a Scarlett Johansson. Ai, falei bem, né? É muito Nossa, bom esse No filme, é muito Netflix, bom. gente, esse filme para quem já passou por um processo de separação. Como é o nome é daquele? um filme necessário. Aquele com a Jennifer Aniston também, que é Manual da Separação, alguma coisa da separação, separados pelo casamento. E eu me lembro muito bem da cena inicial do filme, como me marcou isso, gente, que ele vai no mercado comprar alguma coisa e ele esquece de comprar limão, ou era pra comprar 8 limões e ele comprou 5 limões. E aquele limão, aqueles 3 limões que faltaram, se transforma num problema. É o legítimo Sim. transbordador. Acho que- Esse é muito bom Acho também. que esse filme, História de um Casamento, é justamente sobre isso, né? Sobre como qualquer situação do dia a dia pode se transformar quando já há um rompimento emocional ali entre 2 pessoas, pode se transformar em algo muito grande. E aqueles vazios, aqueles silêncios, nossa, eu acho que é um filme necessário. Tem Com a mais dica? criança ali no meio, né? Isso, com a criança. Não, é muito ali no bom meio. esse filme mesmo. Ele é um filme mais profundo. O da Jennifer Aniston é mais leve, mas tem muita mensagem ali também que a gente se identifica. Hoje vai ser essa dica, porque assim, ó, a gente já deu bastante dica Só vou dar aqui no uma programa. dicasinha, assim, pra quem tem mãe quem tem filho pequenininho, que nem eu, e quer manter vivos algumas questões da tradição do Rio Grande do Sul, esses elementos que nos identificam, assim, como povo, o Clube da Gurizadinha, que é um clube de assinatura. Ó, Titi, vou pedir pra eles te mandarem de presente. Que é um clube de assinatura de livros infantis, que vem todo mês, e aí vem alguns elementos, vem um livro de literatura universal, mas vem glossário com algumas palavras que nos identificam, brincadeiras, joguinhos, né, com o quero-quero, com a erva mate, falando de coisas que nos simbolizam, enfim, bem legal, segue lá, @Clube da Gurizadinha, e também ali vocês buscam as informações para fazer a assinatura, que é muito legal, né, receber uma livro em graça. casa é uma baita oportunidade de estar levando um pouquinho desse mundo lúdico, da emoção também para a criançada. Titi. A tua dica, nós vamos ficar hoje com a tua amiga, como tá, eu anotei o nome A dela Mari aqui. Muradas, gente. Mari Muradas. Sigam @Mari Muradas, porque ela é uma deusa, uma doula, uma investigadora, eu falo. Uma Ela louca, tem tudo uma a ver. feiticeira, ela é demais. Ela é demais. E aí e ela faz esses cursos do Gentle Birth online, e foi assim, me ajudou demais no meu parto. Eu atravessei essas 31 horas
muito graças a ela também, que é um curso também que fala muito de auto-hipnose, frases de afirmação, mas ela faz uma preparação para o parto. E ela é uma excelente instrutora de Gentle Birth, e eu recomendo demais o Gentle Birth. E olha que loucura, eu sempre falo isso, porque eu nunca vou me acostumar com essa realidade. O Gentle Birth mudou a minha vida e o meu maternar, e o nome do meu namorado é Gentil Nascimento. Eu encontrei logo depois que eu me separei, né? Foi a primeira pessoa que eu me relacionei. O primeiro nome dele é Gentil e o sobrenome é Nascimento. E o Gentle Birth é uma coisa que está sempre na minha vida aí, por conta da Mari. Eu acho muito, muito louca essa coincidência. Eu vou te fazer uma pergunta pra gente terminar, que é uma afirmação que eu faço. A palavra coincidência deveria existir ou não? Não eu tenho a teoria sei. de que não. Eu não acredito em coincidência. Eu acho que é o universo jogando, né? Jogando coisinhas para nós. E às vezes a gente fica desatento e não percebe, né? Não à toa o universo nos colocou aqui frente a frente. É verdade. Eu tenho que te agradecer, muito obrigada, porque de alguma maneira a tua presença deu voz a algo que estava ali, ó, bem doído. Já aliviou. Muito obrigada, Titi. Muito obrigada. Obrigada mesmo, e parabéns por poder, né, abrir esse papo para outras mulheres. E é isso, a gente precisa aqui, ó, abrir o chácara da garganta, porque as nossas mães, as nossas avós, quando elas vazavam em chinelada nos filhos. A gente quer recriar, a gente precisa romper com esse padrão, criar novas pessoas, novos indivíduos para a sociedade. O trabalho que a gente faz é o mais foda, difícil do mundo, e não reconhecido e violentado muitas vezes. Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns pra ti por ser essa mulher potente, essa mulher também transgressora, reconstrutora desse universo que tanto a gente admira e tanto nos emociona, que é a maternidade, o feminino, enfim, todos os teus espaços de comunicação. E muito obrigada por dedicar o teu tempo. A gente sabe, na maternidade solo que tu exerce, o quão difícil é conseguir esse tempo aí sozinha Desculpa por ter desmarcado várias vezes. Não, mas é isso. Foda. A gente aqui te entende, te acolhe. Exato. Inclusive, já pedi autorização para, na divulgação, vocês já devem ter ouvido, se vocês estão assistindo agora, a gente botou o áudio dela contando que ela estava voltando da vacinação, e só um pouquinho, vou me atrasar um pouquinho, e não sei o que, não sei o que. Eu esqueci o RG. Ai, nossa, calma. Gente, beijo! E obrigada aos nossos patrocinadores que entendem também o nosso propósito, apoiam, estão aqui conosco para manter firme aí no nosso trabalho. Assum Supermercados, Suco de Uva Aliança e a Gênios Educacional. E no Assum vocês encontram os produtos da Mor, que abriram o nosso podcast de hoje, né? Porque afinal vem verão, a gente precisa de uma cadeirinha para tomar um mate na calçada, já deve ter tomado, né, Titi? Ou para ir para a beira da praia, ou para fazer um acampamento, enfim, garrafa térmica para água fria, para água quente. E sabe o que eu penso, Tudo Tati? lindo, Eu penso o seguinte: se tu és mãe e se tu acha que esse conteúdo é importante, valoriza as marcas que estão aqui acreditando nessa ideia e nesse propósito. Boa! É isso. Boa. E beijo pra Temos você. dito! Beijo! Se inscrevam, dá joinha, compartilha. Aliás, fiquei pensando sobre isso, né? A gente tem que compartilhar com quem precisa ouvir esse conteúdo aqui. Mandem Tchau, para gente. os pais! Vamos!